68 e vamos continuar aí o que nós estávamos tendo, né? Então, durante essas últimas 5 aulas, nós ficamos falando e ficamos conhecendo como cada um dos componentes funcionam de maneira melhor. Pessoal, eu sei que algumas pessoas têm mais facilidade com o ensino online, outras menos. Então, o que eu peço a vocês é que quando tiverem dúvidas, por favor, me procurem. Outra coisa que eu tenho falado todas as aulas, nós estamos com o esquema de aula presencial, tá? Nós estamos atendendo alguns alunos, mas para isso é com agendamento. E os horários ainda nós não estamos tendo à noite, mas vamos ver aí se em breve já voltamos, tá bom? Bom, então, o que eu tenho falado bastante sobre esse livro? Que o objetivo desse livro, primordialmente, é o de vocês conhecerem os dispositivos de hardware. Então, o que eu mais tenho falado para vocês é que, ao final deste módulo, vocês já têm que ter o conhecimento dos componentes. É evidente, pessoal, eu já falei isso algumas vezes para vocês, é evidente que algumas coisas, né, vocês só vão aprender com o passar do tempo de estudo. Então, quanto mais nós formos passando, quanto mais nós formos aprendendo, mais vocês vão ter uma noção maior de como um hardware funciona, de como os softwares vão funcionar, como fazer uma correta instalação e assim por diante. Tá bom? Bom, como é que foi a aula passada, né? A aula passada nós terminamos aquele conteúdo, falamos sobre fontes de energia, né? Então, falamos o que sobre ela? Falamos principalmente que nós a utilizamos, né, para fazer o gerenciamento da energia do nosso computador. Então, a função principal dela é gerenciar toda a matriz energética que vai entrar lá dentro. Quais cuidados nós temos que ter ao escolher uma fonte? Já nós vamos falar com mais propriedades, mas o cuidado principal, pessoal, é o de você escolher uma fonte de qualidade. Por quê? Porque senão, vamos supor, às vezes a pessoa tem um computador dos mais tops e escolhe uma fonte de baixa voltagem. E aí ela não vai conseguir exercer ou levar a quantidade de energia necessária, tá? Falamos também sobre as placas de vídeo. E aí, qual a função principal da placa de vídeo? A função principal da placa de vídeo é auxiliar o processador nos gráficos 3D. Então, quando nós precisamos lá utilizar gráficos 3D, a função da placa de vídeo é fazer com que essa ação funcione de maneira correta, tá? Bom, então hoje eu vou falar mais uma vez de cada um dos componentes em separado, né? E principalmente tentar exaltar o que difere um computador de qualidade . Vamos lá. Então, o que difere um computador de qualidade de outros? Pessoal, aí no livro de vocês, na página 68, ele vai falar uma coisa bem interessante, né? Sobre o perfil do cliente. É uma das coisas que eu brigo muito, tá? Como assim eu brigo muito, pessoal? Porque as pessoas acham que escolher os melhores componentes é você chegar e colocar o que há de mais top. É lógico que se a pessoa tiver... A gente sempre brinca na parte de manutenção, se há dinheiro infinito, é fácil de resolver. Como assim, se há dinheiro infinito, é fácil de resolver? Se você vai fazer uma configuração e não tem um orçamento pré-definido, você pode colocar o que há de mais top e vai servir para qualquer máquina, tá? Para qualquer pessoa. Mas grande parte das vezes nós vamos ter que customizar.
Vai ter que o seu cliente final, ele vai ter um valor a dispor, tá? Então você vai ter que primeiro verificar o que a pessoa precisa. O que a pessoa precisa? O que ela vai fazer? Por exemplo, olha essa tabela da página 69. Tem um kit aí, um valor até alto, né? Aliás, com um valor bem alto, né? E aí, pessoal, mas olhando essa máquina, já dá para ver que é uma máquina bem mais avançada, tá? Ó, tem uma plaquinha de vídeo ali de médio porte, né? Não é uma das mais tops, mas não é também uma tão básica, é uma configuração boa. É que aqui tem impressora, mas o computador em si daria 3,5. Pegou um processador muito bom, ó. Se você pegar ali, tem um Core i5, ele é de 2.9, mas esse aqui é quad-core, são 4 núcleos, tá? 8 GB de memória, então é uma maquininha bacana. E aí, pessoal, o que eu tenho que entender? O que eu tenho que pensar primeiro? Qual vai ser o uso e o que eu tenho disponível de orçamento. Vou citar um exemplo que aconteceu comigo esta semana. Um exemplo bem claro. Uma empresa que eu faço serviço vai precisar comprar alguns computadores. Só que o que acontece, pessoal? São vários e o orçamento não é tão grande assim. Primeiro de tudo, qual o uso da empresa? Para que eles usam? Para que vai ser utilizado esses computadores? Eles precisam principalmente para uso na internet, tá? Então, eles precisam ali, o software que eles usam hoje de gestão roda no navegador. Então ele não precisa de nada absurdamente, vamos pôr pesado, não é essa bem a palavra, mas nada que tenha uma configuração absurda, tá? Nada que tenha uma configuração, por exemplo, igual essa, por exemplo, que está no livro. Pode ser uma configuração um pouco mais simples, tá? E aí vai do que a gente estava comentando. Então, por exemplo, não adianta nada. Ela precisa de 5 computadores. Já imaginou eu cotar 5 computadores de 4 mil reais? Né? Não dá. Precisa ser máquinas que vão fazer o trabalho, que ela precisa que ela não tenha perca lá no trabalho dela, que dê um bom desempenho, mas que não tenha um custo tão alto. Tá? Saber customizar, isso é muito bom. Tá bom? Pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício. Vou dar um tempo aí, vou dar uns 5 minutinhos para vocês. Tentem responder, por favor.
Vamos continuar, pessoal? Já deu tempo aí, né? Bom, vamos lá, galera. Bom, continuando aí, pessoal. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre o funcionamento de cada um dos nossos queridos componentes, né? Como que eles funcionam assim. Igual eu falei para vocês, pessoal, nós estávamos comentando, né? Vocês vão entender desses funcionamentos melhor conforme vocês forem tendo mais experiência. Então, quanto mais experiência vocês tiverem, quanto mais vocês forem trabalhando ali, quanto mais a gente for tendo aulas e aprendendo, mais você vai ter, reconhecendo e sabendo os conceitos e o funcionamento de cada um. Bom, primeiro de tudo, a placa-mãe. Só a placa-mãe, ela é hoje, né? Ela faz mais a parte de interligar os componentes apenas, então ela já teve muito mais importância. E às vezes eu falo isso, ou nós lemos em fóruns as pessoas falando, porque é normal a parte técnica acabar falando isso da placa, fala assim, a placa-mãe já foi o item mais importante, porque tudo era ligado nela, e parece que ela não tem importância mais. E não é assim, tá, pessoal? A placa-mãe ainda tem muita importância. Ter uma placa-mãe de qualidade é fundamental, tá? Só que hoje ela não faz as mesmas funções, não exerce as mesmas funções que ela exercia 20 anos atrás. Então, se você pegar uma placa-mãe de hoje, atual, é lógico que ela não vai ter as mesmas funções. Então, por exemplo, se você pegar aí, ó, do livro de vocês, está aí na página 76, ela vai mostrar, tá mostrando aí tudo que vai na conexão da placa, né? Mas, basicamente, ela só vai conectar os dispositivos. Ela só vai fazer todas as conexões, tá? Aí, cada autor, né, vê de uma maneira o funcionamento dela e principalmente vê de uma maneira o seu grau de importância. Eu, particularmente, ainda acho muito importante ter uma placa-mãe boa, ter uma placa-mãe de bastante qualidade. É lógico que o ganho de desempenho não vai ser tão absurdo assim. Mas, pessoal, não dá para chegar para vocês e falar assim, uma placa-mãe da série Black da Asus lá, ou mesmo da série Gaming da Gigabyte, vai ter o mesmo desempenho de uma de entrada. Não adianta a gente falar isso, que não vai ser, tá, pessoal? Uma placa-mãe de entrada, o desempenho vai ser bem inferior. Uma das coisas que as pessoas alegam é que a mudança é só da quantidade de tecnologia. Que uma placa-mãe de alto desempenho, ela vai ter mais tecnologias apenas. E não é só isso, tá, pessoal? Não adianta. Eu já fiz testes e dá uma diferença boa, tá? Então, hoje a função da placa-mãe, principalmente, é de interligar os componentes, fazer com que gerenciar o funcionamento deles ali dentro dela, tá? O processador, aí nós voltamos um pouco aí na página 70 e 71, ele agora sim falando, ele é o principal componente. Ele é responsável, pessoal, por todos os cálculos, tá? Então, todos os cálculos que são feitos é o processador que faz, tá? E mais que isso, hoje ele tem a função de gerenciar grande parte dos dispositivos. Então, ele vai gerenciar o acesso à memória RAM, ele que gerencia o vídeo. Então, por isso que o processador é tão importante. É evidente que quanto mais rápido o seu processador, você tem um custo maior. E hoje nós temos ainda dois grandes fabricantes, a Intel e a AMD, que dominam praticamente o mercado, mas não são únicos, tem outros fabricantes de chips de processamento. Mas a Intel e a AMD, elas ainda estão bem à frente. Eu falei para vocês também
que a Apple ela tem investido bastante na tecnologia ARM. E aí, o que essa tecnologia tem de diferente? A tecnologia ARM ela vem trazer um consumo de energia menor, tá? E uma nanotecnologia maior. Isso faz com que nós consigamos ter, dentro de um espaço menor de trabalho, uma configuração bem mais avançada. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando nós vamos ali escolher o nosso processador. Pessoal, como o processador ele é muito caro, igual eu falei para vocês, tome cuidado que às vezes, para não comprar só marca, por exemplo. Como assim? Vamos supor que você vai lá, você vai comprar um i3. Né? O i3 é um processador tem os de entrada e até intermediário. Tem um processador que é o Intel G4560. Ele tem as mesmas configurações do i3. Então assim, tem que tomar muito cuidado quando for escolher, né, gente? Então, a gente não, por exemplo, às vezes a pessoa quer, vou escolher um i3, sendo que eu poderia, né, tá com esse aí e ter um custo muito menor. O custo é absurdamente menor, tá, gente? Hoje, a AMD ela melhorou muito a sua participação, tá? Por que ela melhorou? Porque ela foi investindo bastante em gráficos 3D. E aí, por exemplo, você pega o Ryzen, né? O Ryzen, ele hoje, ele é muito mais rápido do que os Intel ali similares. O que a gente tem que tomar cuidado porque o Intel ele sempre vai ter algumas distribuições similares ao que a gente tem dentro do Ryzen, tá? Não pode pegar e comparar com outra versão. Eu vou comparar ali com uma versão inferior. Aí não adianta, tá, gente? Os dispositivos de armazenamento, hoje basicamente nós temos 3 tipos, né? Temos o HD, que é um disco que vai lá dentro. O disco gira e faz a gravação. O HD, o que eu falei para vocês? Foi que o HD ele melhorou apenas o seu tamanho, ele evoluiu apenas na quantidade de informação que ele consegue absorver, tá? Então, assim, essa quantidade de informação hoje é bem maior, é evidente. Você pegar um HD de 20 anos atrás, ele tinha ali no máximo 20 GB. Hoje nós temos HDs comerciais de 12 tera, né? Só que por dentro é a mesma coisa, tá? Por dentro não é a mesma coisa, mas é praticamente a mesma coisa. Eu já falei para vocês que se eu abrir um HD hoje novo e abrir um HD de 20 anos atrás, vocês vão notar que não tem tanta diferença, tá? Temos também o SSD, e aí o SSD, a principal diferença dele para um HD comum é porque ele não é mais disco, né? O SSD, ele vem ali, ele é o que a gente chama, ele é uma junção de discos magnéticos, né? Então, ele trabalha muito mais rápido. E aí, eu sempre procuro falar para vocês que se você tiver que explicar para alguém como funciona o SSD, é só você falar assim, ele funciona similar a um pendrive. Por que eu não posso falar que ele é igual ao pendrive? Porque, pessoal, o pendrive ele não tem a trilha zero, tá? O SSD ele tem, tanto que nós conseguimos instalar sistemas operacionais nele, tá? E temos agora o SSD M2, tá? O M2, ele é uma placa, ele também é magnético, né? Mas ele é muito mais rápido mesmo. Ele consegue transitar informações a 1 GB, a 1 GHz, né? Muito rápido isso aí, tá? Então, é bem mais rápido do que nós estamos acostumados a verificar aí, tá?
Outra coisa, pessoal, vocês têm que ficar muito esperto, o M2, ele tem um adaptador, tá? Porque como a conexão do M2 é nova, não são todas as placas-mães que tem. E aí as pessoas hoje, elas acabam aí, né, achando que se pôr aquele adaptador e pôr numa placa mini PCI, vai funcionar da mesma maneira. E não é assim, tá? Quando você coloca o adaptador, ele acaba a qualidade caindo bastante, tá bom? Por exemplo, eu já vi testes que já vi pessoas fazendo testes que para você ter uma ideia, o SSD no SATA, na porta SATA, ele é mais rápido que o M2 com adaptador. Então não adianta, né? A memória RAM ou a memória volátil, né? Para que serve a memória RAM? A memória RAM, ela vai auxiliar o processador na velocidade. Então ela vai ajudar a tornar o seu sistema mais rápido, né? Conseguindo ali auxiliando esse processador. Como ela auxilia o processador? Ela vai segurar, né, o ambiente aberto. Então ela vai, quando você abre uma informação, né, por exemplo, você vai e tá lá com o seu navegador aberto e um editor de texto. O processador, ele vai segurar o que está aberto no processador. E o que está em segundo plano, quem vai segurar a configuração é a memória RAM. Por isso que é importante ter bastante memória RAM, tá bom? Então, é bem importante ter. Hoje, a gente trabalha aí com no mínimo 8 GB para estar trabalhando legal, tá? Você vê como muda, né? Como mudam as configurações, né? Porque há um tempo atrás, uma memória de 8 GB ou de 4 GB era o suficiente. Hoje, né, nós necessitamos aí de ter no mínimo 8 GB para poder trabalhar normal. Tá? Então, para te auxiliar melhor. Outra coisa que mudou muito também, pessoal, além dessa questão, né, de quantidade de memória, foi a frequência. A frequência da memória aumentou bastante. Olha aí no livro de vocês, na página 75. Se você pegar essas três tabelas, ela começa na 73 e vai até a 75, dá para perceber o quanto que essa frequência foi aumentando com o passar do tempo, quanto que ela foi ficando mais rápida. Todas as vezes que vocês ouvirem o termo frequência, todas as vezes que vocês ouvirem o termo clock, eu estou falando de velocidade. Então, todas as vezes que vocês ouvirem isso, né, eu estou falando de velocidade. E como assim? Como velocidade? É simples, pessoal. A velocidade ela é medida em hertz, né? Hoje nós estamos ali na casa dos gigahertz. E aí, esses gigahertz são a quantidade de ciclos, que são a quantidade de cálculos. Então, por exemplo, 1 hertz é como se fosse 1000 cálculos. Então, 1 gigahertz é 1 milhão de cálculos, tá? Então, você vê o tanto que a memória RAM hoje tem de melhora na participação, no auxílio que ela faz ao processador. E a fonte de energia, foi o que nós falamos por último, né, pessoal? Ela vai auxiliar ali na parte de gestão de energia. Falei para vocês, também é importante escolher uma fonte de qualidade, principalmente porque é uma que é o item mais barato do computador. Quando você pega todo o seu computador e vai analisar peça por peça, você vai descobrir ou vai perceber que a fonte de energia é a mais barata de todas, tá?
Outra coisa que nós discutimos na aula passada foi com relação ao selo 80 Plus, né? O que é o selo 80 Plus, pessoal? É um selo de qualidade que define, principalmente são testes, né? Que são feitos na fonte e aí acaba definindo o quanto que essa fonte tem de qualidade superior ou inferior a que você está usando. Também mostrei para vocês uma tabela de consumo. É lógico, pessoal, que essa tabela de consumo ela é variável. Então, por exemplo, não são todos, né, não são todos, por exemplo, ali tem principalmente essa parte de placa de vídeo e de processador, vai depender muito do que você está usando. Mas o que dá para entender? Né? O que dá para entender, pessoal, olhando essa tabela aí, é que o processador ele consome muito mais energia do que qualquer outro dispositivo dentro do computador. A não ser, é evidente, que você tenha um processador de baixíssimo custo ali, custo-benefício, aí você vai ter um consumo de energia inferior, tá? Bom, e quais são os tipos de fonte que nós temos? Pessoal, eu falei das fontes da aula passada, eu falei de 3 tipos, né? A nominal, que é a fonte mais básica, tá? Então é a fonte que ela não vai ter uma qualidade tão grande. Nós usamos em dispositivos que não necessitam de uma quantidade grande de energia. Por exemplo, eu vou ter um dual core, por exemplo, que hoje, ou um Celeron. Então, não há necessidade. Não há necessidade ali de eu utilizar uma fonte real. Uma fonte nominal uma fonte nominal já supre as minhas necessidades. Tem a fonte real, aí sim, é uma fonte de mais qualidade, uma fonte mais rápida, é uma fonte que vai levar a quantidade de energia que realmente a placa precisa. E tem a fonte modular, que ela é um tipo de fonte real, tá? O que ela vai fazer? Ela vai, além de transportar energia de maneira melhor, ela vai também ali você poder conectar a quantidade de cabos que você realmente precisa, tá? Então, é outra coisa que nos ajuda muito, tá? É lógico, igual eu falei para vocês, esses 3 são as que são mais usadas, tá? Tem outras? Tem, pessoal. Tem fonte linear, que é fonte para servidores, tá bom? Tem outros tipos. Essas 3 são as mais utilizadas, tá? E por último, nós falamos sobre placas de vídeo, né? As placas de vídeo elas vão auxiliar o processador principalmente nos gráficos 3D, né? E eu falei para vocês que placas de vídeo é uma das coisas mais difíceis de se trabalhar. Por quê, pessoal? Porque muda muito. Muda muito e muito rápido, tá? Tem gerações aí que eu nem cheguei a testar, por exemplo, de tão rápido que muda, tá? E é muito difícil de acompanhar, principalmente a questão custo, né? Às vezes você compra uma placa, ela é top, passa 2, 3 meses e já lançou uma bem melhor que a sua. Então é bem difícil. Dizem que se você tiver 2 gerações atrás, você ainda está com uma placa bem legal. Tá? Então não há necessidade de ficar nessa correria toda para trocar a placa de vídeo. Às vezes as pessoas acham que há uma necessidade gigante de se trocar a placa de vídeo. E aí não é bem assim, né? A placa de vídeo você pode ter ali até 2 gerações atrás que não vai ter problema. Eu falei também para vocês que as placas de vídeo elas funcionam quase como se fosse um computador. Por quê? Porque ela tem memória, ela tem uma CPU, que é a GPU, né? GPU quer dizer Graphics Processing Unit. E essa GPU ela vai fazer o mesmo trabalho da CPU do processador. Ela vai fazer os cálculos da placa de vídeo, tá? Existem alguns fabricantes de GPUs, tá? Existem alguns fabricantes de GPUs
Então, existem alguns fabricantes aí, tá? Mas dois se destacam. Um é a NVIDIA, que fabrica a série GeForce, e outra é a ATI, que fabrica a série Radeon. Então essas duas se destacam aí quando nós estamos falando de placas de vídeo, tá? A Intel, ela tem entrado muito agora para valer, né, nessa área de placas de vídeo. Inclusive, eu falei para vocês, tem uns 15 dias mais ou menos, a Intel lançou uma placa de vídeo que só roda quando o processador for Intel. Pessoal, isso não é exclusividade da Intel, a ATI, ela também, a dona da ATI, a AMD, a ATI, ela também tem uns modelos de Radeon que só roda com processadores da AMD. Isso acontece, tá bom? E nós falamos também sobre placas para notebooks. Os notebooks, eles têm a placa gráfica integrada, e uma das coisas que eu falei para vocês é que o notebook, ele não vai ter a possibilidade de ser tão potente quanto os PCs. Ainda vai demorar muito, apesar de ter algumas gerações de notebooks que são muito boas. Por exemplo, tem uma linha da Dell que chama Alienware, ela é ótima, mas ainda não chega próximo de uma placa de vídeo para PC. Toda vez que fala isso, pessoal, é lógico que é compatível, né? Que seja da mesma série, que tenha um valor compatível e assim por diante, tá bom? Pessoal, vamos para o nosso segundo exercício aí. Algumas, vocês podem pesquisar que são termos. Vai lá, galera.
Vamos lá, galera. Deu tempo aí, né? Bom, pessoal, então essa eu vou responder para vocês, né? Que tem uns termos aí. Bom, a primeira essa primeira que ela fala o que se pode fazer para se customizar um computador. É assim, pessoal, escolher as peças pro trabalho que será feito. Por exemplo, o que eu faço? Eu vou pegar o computador lá da minha esposa. O que ela precisa? Ela precisa de internet para assistir lá o curso online dela e o editor de texto para fazer os trabalhos. Só isso, tá, pessoal? Então ela não precisa de uma máquina tão pesada. Eu vou começar a customizar por ali. Pode ser um processador um pouco inferior, né? Um Celeron, por exemplo. Pode ser 4 GB de memória, tá bom? Tá? E assim por diante. Isso é uma customização. Não é você pegar lá e montar a máquina mais cara de todas, tá? É o que você precisa. Bom, a segunda, o que é Case Mode? Case Mode, pessoal, são computadores que são montados sobre customização. Então, por exemplo, são aqueles computadores que você vê um personagem e assim por diante, tá? Entusiasta de hardware são pessoas que estudam a fundo cada tipo de plataforma. Então, eu falei para vocês, eu tenho um ex-aluno meu que ele é entusiasta, tá? E ele sabe assim coisas de configurações absurdas. São pessoas que procuram estudar isso aí. E a 4 aí é pessoal de cada um. Cada um vai fazer ali, né, relatar e aí eu vou respondendo vocês. Galera, alguma dúvida? Bom, pessoal, tem um exercício para casa, ele está aí na página 81 e 82. Tentem já ir fazendo, por favor. E aí, se vocês tiverem dúvidas, é só me perguntar, tá bom?